Olá pessoal, vamos então dar continuidade à análise do artigo 3º do CTN, agora examinando o que significa a expressão compulsória, expressão que nós já examinamos, ao conceito que nós já começamos a examinar, tributo é toda prestação pecuniária, e agora vejamos o compulsória. Mas antes de tratar do conceito, da definição, do significado da palavra compulsória no artigo 3º do CTN, eu queria indicar, além do meu livro de comentários ao Código Tributário Nacional, que exibi em vídeos anteriores, a obra que considero, na minha opinião, a mais completa, o mais completo e melhor sistematizado livro de comentários ao Código Tributário Nacional, que é a coleção em 3 volumes de comentários ao Código Tributário Nacional do professor Hugo de Brito Machado, do meu pai, que escreveu esses 3 volumes. Eles são publicados pela editora Atlas e são comentários bastante profundos, para que se tenha uma ideia no que aquele livro que mostrei no início, em um volume se trata não só do CTN inteiro, mas da Constituição e da legislação complementar extravagante. Nesses 3 volumes, que são cada um deles bem mais volumoso do que aquele, os 3 são para tratar apenas do Código Tributário Nacional. E diferentemente de outras obras que tratam do Código Tributário Nacional, de outros códigos comentados, que são feitos de qualidade excepcional também, mas feitos por vários autores, nós temos o pensamento aqui de um único autor comentando todos os artigos. Então há uma sistematicidade maior do que naquelas obras feitas por pessoas diferentes que comentam os artigos a partir de visões e pontos de vista, estilos também diferentes, que dá uma vantagem, mas também uma desvantagem, que é uma maior falta de sistematicidade, que nesse daqui não se faz presente. Então é uma obra que recomendo para quem tiver interesse em se aprofundar nas disposições do Código Tributário Nacional. Mas voltando então agora para o significado da palavra compulsória. O que quer dizer o compulsória na definição de tributo constante do artigo 3º do CTN? Por favor, não digam que significa que o tributo é obrigatório. Toda prestação jurídica obrigacional que decorre de uma obrigação jurídica é obrigatória, pedindo perdão pela tautologia, nesse sentido. Uma obrigação contratual, embora decorrente da vontade, também tem o seu adimplemento visto como algo obrigatório. Então a compulsoriedade da obrigação tributária, da prestação que caracteriza o tributo, no artigo 3º do CTN, a compulsoriedade não se refere ao adimplemento da obrigação, porque toda obrigação, o nome já diz, tem o seu adimplemento compulsório nesse sentido. Quando se diz que o adimplemento quando se diz que a prestação pecuniária é compulsória, o compulsório aqui que caracteriza o tributo diz respeito à gênese, diz respeito ao nascimento da obrigação tributária. A obrigação tributária nasce independentemente da vontade do contribuinte. É por isso que o artigo 123 do CTN, nós vamos ver mais lá na frente, diz que as convenções particulares não modificam a sujeição passiva tributária, e o artigo 126 diz que a sujeição passiva tributária independe a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Então a vontade é irrelevante para fazer nascer a obrigação de pagar o tributo. A obrigação decorre da lei e da ocorrência do fato na lei descrita, fato esse para o qual a vontade das partes não é essencial, não é relevante. E isso tem uma consequência prática muito importante em relação às chamadas confissões de dívida. Quando um contribuinte, por alguma razão, confessa uma dívida tributária, isso não o impede de forma alguma de discutir essa mesma dívida depois, caso ele considere que ela é indevida, caso ele considere que a exigência é ilegal. Do mesmo jeito que a falta da vontade não impede a obrigação de nascer, desde que exista o fato previsto na lei como necessário para ter esse efeito. Então, se alguém vendeu mercadorias, promoveu a circulação de mercadorias, a lei que institui o dever de pagar o ICMS incidiu e, portanto, a obrigação de pagar o ICMS nasceu, ainda que não tenha havido vontade por parte do contribuinte. O mesmo acontece na situação inversa. Se não se deu o fato gerador, o dito fato gerador, se a lei tributária não incidiu sobre ele, ou se a lei é inválida, ou se ela é inconstitucional, ou se ela não se aplica àquele caso, porque o caso difere do previsto na sua hipótese de incidência,
Não é porque o contribuinte eventualmente tenha confessado que deve aquele valor, que só por isso a obrigação terá nascido e terá sido convalidada pela vontade. Se a vontade é irrelevante para fazer, se a falta da vontade é irrelevante e ainda assim a obrigação nasce, a presença da vontade também é irrelevante caso os seus ingredientes formadores, que são a lei e o fato gerador, o fato em sua pura faticidade considerada, se eles não tiverem ocorrido. Então é isso que significa o compulsório previsto no artigo 3º do CTN. E basicamente essa palavra está aí colocada para diferenciar o tributo das obrigações de cunho contratual, em relação às quais a vontade é essencial e por isso mesmo, nas obrigações contratuais, os vícios do consentimento podem contaminar a validade da obrigação correspondente. Então, se houve um vício na manifestação da vontade, esse vício contamina a obrigação que dessa vontade decorreria. No caso da obrigação tributária, não, exatamente porque a vontade não participa da formação da obrigação. Nos próximos vídeos trataremos dos demais aspectos do conceito de tributo e, portanto, convido todos a se inscreverem no canal e acompanharem a análise do Código Tributário na